Vamos ver como é que a gente chegou até aqui. Muito importante, por mais que seja bem rapidinho que a gente vai falar. Vamos ver a história, quem criou, versões, etc. E também vamos falar de um cara muito importante que a gente tem só passado por alto até agora, que é o tal do objeto global, que chama Window. JavaScript, gente, tem a história que data de 1995. Lembrando que a web ela surgiu entre 89 e 93 e foi criada basicamente por Tim Berners-Lee. Em 94, o Hawken ele criou a linguagem CSS. E em 95, Brendan Eich, esse carinha aqui da direita, criou em 10 dias uma linguagem que ele queria que os navegadores executassem, que permitisse o programador alterar a página dinamicamente. E essa linguagem se chamava Mocha. Mais tarde, em 95, a linguagem ganhou um outro nome que era LiveScript. E no finalzinho do ano, ela foi alterada para JavaScript. E olha só que interessante, gente. A linguagem Java estava bombando nos anos 90, muito famosa, fazendo sucesso. E aí, a empresa onde o Brendan Eich trabalhava, que é a Netscape, pensou o seguinte: legal, Java está bombando, então, já que a gente precisa dar um nome para a nossa linguagem e ela é uma linguagem de script, vamos chamar de JavaScript. E é só isso, tá? Termina aí a relação entre Java e JavaScript. A sintaxe de JavaScript até lembra um pouco a sintaxe de Java, mas também lembra a sintaxe de C, de C++, de C Sharp. E na verdade, JavaScript ela é mais parecida com uma outra linguagem que chama Smalltalk, que foi a maior inspiração para o Brendan Eich quando ele criou. Ou seja, JavaScript foi só uma jogada de marketing da empresa, né, que o Brendan Eich trabalhava na época. Nessa época a gente tinha dois navegadores, o Netscape, que era feito pela empresa onde o Brendan Eich trabalhava, e o Internet Explorer da Microsoft. A Microsoft gostou do que o Brendan Eich fez, mas ele não podia utilizar o mesmo nome de linguagem. Aí ele foi lá e chamou, beleza, a minha chama JScript, mas é a mesma coisa, ou muito parecido. E aí a Netscape viu que ia virar bagunça. Por quê? Ela tinha a sua versão da linguagem e a Microsoft, tentando copiar, fez algo muito parecido, mas não idêntico. Então a Netscape foi lá e submeteu a especificação da linguagem para um órgão que chama ECMA International, que são os caras que regulamentam coisas lá na Europa, parecido com o que a ABNT, Inmetro fazem aqui no Brasil. E aí, essa especificação da linguagem ganhou um outro nome, que se chama ECMAScript. Então, gente, se a versão do Netscape chama JavaScript e a da Microsoft chama JScript, a linguagem mesmo ela é especificada com esse nome que chama ECMAScript. Então, o certíssimo seria a gente falar que a gente está programando em ECMAScript. Mas é claro que ninguém fala isso e o nome que ficou mesmo é JavaScript, não tem problema nenhum você usar isso não. Em 97, essa organização foi lá e publicou a primeira versão da linguagem. Em 98 veio a versão 2, em 99 a versão 3. E aí ficou um hiato, um tempão sem novas versões. Só em 2009 surgiu a versão 5 do ECMAScript. E a versão 4 é uma longa história, mas ela era tão ambiciosa e ia mudar tanta coisa que ela nunca saiu do papel. E teve briga porque tinha diversos navegadores, cada um queria fazer de um jeito, de outro e tal. Então ela acabou que não saiu do papel. Só em 2009 veio a versão 5. E aí de 2013 em diante tem surgido novas versões que são pequenos incrementos na linguagem. E aí, em vez de chamar de versão 6, versão 7, etc., o pessoal está chamando de ES 2015, ES 2016, 17, 18 e tal. Então, é esse de ECMAScript. Então, a versão do JavaScript de 2015, de 2016. Então, os incrementos na linguagem são bem menores do que as grandes versões, né, que eles tentaram fazer no passado. Algo que existe desde a primeira versão é o objeto global da linguagem, que é um único objeto global. Ele chama window. E ele representa como se fosse a janela do navegador ou a aba onde a página está aberta. E ele possui algumas coisas que talvez a gente nem devesse utilizar mais,
mas também outras coisas extremamente úteis que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, esse objeto window possui o método alert, que pipoca aquela janelinha cheia de problemas. Mas ele também tem um confirm, que pipoca uma outra janelinha tão problemática quanto, que tem um botão sim e não para você colocar uma pergunta para o usuário e ver se ele respondeu, né, positivamente ou negativamente. Então isso aqui retorna um true ou false. Tem também o window.prompt, que pipoca uma janelinha cheia dos mesmos problemas, que você coloca, beleza, você pede o usuário para escrever alguma coisa e ele vai lá e digita. O que ele digitar é o que é retornado por isso aqui. Esses caras aqui, gente, a gente não tem como estilizar, não tem como personalizar, não tem como fazer nada, tá? Eles só continuam existindo porque eles não podem deixar de existir. Tudo que foi criado na linguagem tem que continuar para todo o sempre. Mas a ideia é que a gente não utilize, não porque eles têm, né, são cheios desses problemas do ponto de vista de experiência de usuário. Outro método que também tem lá no objeto window é o open, que permite a gente abrir uma janela pop-up. De novo, outra coisa extremamente problemática, que é você entrar no site, você clica no negócio e aí abre 3, 10, centenas de janelas que você não queria que abrissem. Esses 4 métodos aqui do objeto window não são uma boa ideia. Agora, tem esse outro cara aqui. Esse sim, a gente continua utilizando ele, precisa para várias coisas, que é o setTimeout, ou então o setInterval. É o seguinte, e se você quiser que uma dada função que faça alguma coisa, mas por favor não dê um alert, ela execute não imediatamente, mas daqui a, sei lá, X tempo. Por exemplo, daqui a 200 milissegundos, ou a cada 1 segundo. Você pode registrar uma função para ser executada daqui a X milissegundos usando o window.setTimeout. Ou então, se você quiser que execute, né, para o resto da vida a cada 1 segundo ou a cada X milissegundos, tem o setInterval. Tem também o window.eval e você passa para ele um string. Essa string contém código JavaScript. Só que isso não é uma boa ideia, não. Imagina você escrever código JavaScript dentro de uma string. Só estou mostrando aqui para vocês que existe, mas esse eval aqui também não é uma boa ideia, não. E a gente tem vários objetos notáveis, né, úteis, comuns, etc. dentro do window também. Por exemplo, o document. O document ele é uma propriedade do objeto window. E como a gente já viu, ele nos dá acesso ao DOM, estrutura HTML da página. Tem também a propriedade Navigator, que é um objeto que dá acesso a certas características do navegador ou do dispositivo, se for um celular, como por exemplo, acesso ao GPS, acesso a reconhecimento de fala, a síntese de fala e outras coisas. Tem a propriedade console, que é o cara que a gente tem usado quando a gente põe console.log. Ele é uma propriedade do objeto window. Tem um math, que também é propriedade do método window, com aquelas funções bacanas lá, seno, arredondar, pi e etc. Tem uma propriedade location, que nos dá informações sobre, beleza, qual que é o URL dessa página, qual que é o endereço dela. E aí a gente tem uma convenção, que é o seguinte: como o objeto window ele é o único objeto global que existe, a gente pode acessar todas as suas propriedades sem ter que digitar o window. Por exemplo, se a gente quisesse imprimir alguma coisa no console, a gente teria que digitar window.console.log. Só que por causa disto aqui, deste fato, a gente pode omitir a palavra window. Então a gente pode colocar console.log. A mesma coisa, a gente pode colocar math.alguma coisa, document.querySelector, que é muito melhor do que você ter que digitar o window. E, gente, como fazer para saber tudo o que esse tal objeto window contém, já que ele tem esse tanto de coisa? Bom, uma forma que eu costumo utilizar é pesquisar na web mesmo. Se você digitar JS Window lá no Google, você vai encontrar, por exemplo, a página da MDN que contém a referência com todas as propriedades que esse objeto possui. Mas algo mais rápido que eu faço até com mais frequência é o seguinte: você pode abrir a ferramenta do desenvolvedor em qualquer página, digitar aqui no console Window e colocar um ponto. Quando você faz isso, o próprio navegador ele te mostra a sugestão contendo todas as propriedades que esse objeto possui. E olha a quantidade de coisa que tem aqui.
Se eu começar a digitar alguma coisa que eu sei que existe ou que eu quero saber se existe, ó, console. E aí, né, ele vai completar isso para mim, vai me mostrar. E aí eu quero ver, o que o console tem? Eu sei que ele tem um ponto .log, mas ele tem mais um monte de coisa também. Basta você ser curioso, abrir aqui e você consegue inspecionar as propriedades dos objetos. Agora vamos ver como que a gente pode fazer para estilizar elementos HTML por meio de JavaScript sem ser utilizando classes.